Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h09, voltamos com o primeiro jornal para a nossa entrevista número 944. Já está aqui no estúdio a doutora Maria Auxiliadora Macedo Gabarra. Ela é presidente da Associação Criare de Botucatu e coordenadora técnica do projeto Crescer Seguro. Doutora Maria Auxiliadora, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia a todos vocês, agradeço a possibilidade de conversar com os ouvintes da Prever FM e vamos ver o que a gente pode contribuir com todos vocês. Bom, para o pessoal, os ouvintes saberem, né? A Associação Criare é uma entidade sem fins lucrativos que realiza o projeto Crescer Seguro, focada na educação e prevenção de acidentes, como afogamentos, queimaduras e acidentes de trânsito para crianças e adolescentes. O número de acidentes envolvendo crianças tem crescido, doutora? Sim, o número de acidentes tem crescido não só em Botucatu, no Brasil, no mundo de uma maneira geral. Isso daí, antigamente, o mundo era um pouco diferente e a gente tinha menos acidentes por conta do tipo de vida que as pessoas levavam. Com o aumento do número de veículos, com o aumento da possibilidade das pessoas viajarem e terem contato com o rio, com o mar, com açudes, houve um aumento grande de acidentes e a gente tem atualmente, através de estatísticas aí do Ministério da Saúde, 3.400 óbitos por ano de crianças por conta de acidente. Isso significa um número bem grande de pessoas sadias, porque as crianças são sadias e falecem por conta de um acidente que poderia ter sido prevenido. Então a gente sabe por estatística que de 80% a 90% dos acidentes, isso é estatística da Organização Mundial de Saúde, poderiam ter sido evitados. Então o remédio para o acidente é a prevenção. Isso, a prevenção de vários tipos de acidente. E eu me envolvi com essa prevenção de acidentes por conta de trabalhar durante muitos anos em pronto-socorro, no pronto-atendimento da Unimed. Eu tenho 54 anos de profissão. E a gente trabalhou durante muito tempo em plantões, na coordenação de pronto-atendimento e viu um número grande de crianças que se acidentavam, e isso poderia ter sido prevenido se houvesse um conhecimento da família em relação a o que fazer. Então isso é importante. É falta de cuidado, é falta de conhecimento, a prevenção que a senhora falou, mas de repente, isso não vai acontecer, mas tem que estar sempre alerta, é isso? Sim, sempre alerta, porque a criança, ela não tem a noção de risco. E ela não tem ainda um desenvolvimento, principalmente as pequenas, menores de 5 anos de idade, elas não têm a noção do que poderia, a consequência de um determinado ato dela. Quer dizer, ela não tem essa noção de o fato ocorrendo, o que pode levar, a que pode levar. Então ela é muito mais sujeita ao risco de acidentes. Então precisa ter um adulto que supervisione as brincadeiras dela e o local onde que ela está. Quer dizer, são vários tipos de acidentes, uma grande maioria acontece dentro de casa. Então esse dentro de casa prevê que exista um adulto na casa para cuidar dessa criança e deixar um ambiente adequado para ela brincar. Criança, nós estamos falando de que idade hoje? Eu tenho uma filha de 10 anos que parece uma jovem senhora já, né? Mas criança, a senhora enquadra até com esse risco, né? Porque está mais sujeita a esse risco doméstico, vamos dizer que é o lugar que a gente acha que a criança está segura e às vezes não está. Normalmente todas as estatísticas vão de até 14 anos de idade. Até 14. Apesar de já entrar o adolescente. Ainda com uma criança de 12, 13, 14 anos ainda? Sim, acontece. Porque a gente imagina que o risco maior estaria cair numa piscina. Aliás, eu atendi, infelizmente, vários casos de crianças que morreram porque caiu no tanque da casa, até numa bacia, né? Num balde. Caiu num balde e não conseguiu sair. Mas uma criança de 13 anos, 12 anos, não vai acontecer um acidente desse. Qual é o acidente de uma criança de 12, 13 anos? Normalmente nessa faixa etária começa ocorrendo um aumento grande de acidente de trânsito e acidente por afogamento.
porque o adolescente começa a andar pelas ruas. E muitas vezes ele não teve o treinamento desde a infância de andar pela rua, saber andar pela rua. Que é uma coisa que em qualquer outro país se ensina. Nós que eram criados solto, agora não são mais criados solto, né? Então as crianças da vida atualmente, elas não têm essa vivência. Então é uma coisa assim que a gente precisaria implementar. Então, por exemplo, na Inglaterra, no Japão, as famílias levam as crianças numa coisa chamada ônibus de pedestre. Então, uma região, num bairro, as famílias se combinam e um adulto leva umas 6, 8... Pra ver se volta pra casa. Não, levam em fileira, em fila. Levam as crianças como se fosse um ônibus da casa até a escola. Vão juntando no bairro até chegar na escola. Coisa que nós fazíamos comumente de manhã. Fazíamos sem tanta van, a gente ia a pé, para ir de bicicleta, ir de qualquer jeito para a escola. Hoje não, né? E isso eles fazem tanto para ir como para voltar. O que acontece? A criança vai aprendendo a atravessar a rua, respeitar semáforo, atravessar na faixa de pedestre. Então são coisas que só vivendo que a pessoa aprende. Quer dizer, não adianta você proteger sem ensinar isso aí e depois soltar essa criança. E as menores fazer o que isso. seriam? As de, vamos dizer, de 3, 4, 5 anos? Os menores normalmente entram tanto afogamento como sufocamento, principalmente sufocamento em menor de 1 ano de idade. Até pra gente ilustrar melhor aqui, doutora, no site do Crescer Seguro, tem um site crescerseguro.com.br, que é bem interessante. Tem aqui, a gente fala de acidente, né? Como a dúvida do Lou. O que pode ser um acidente? Eu vejo aqui alguns elencados: quedas, sufocamento, que a senhora falou agora, animais peçonhentos, queimaduras, que é algo muito importante. Inclusive ontem foi dia de prevenção de queimaduras em casa. O Júnior Quinteiro trouxe um relato aqui ao vivo que ele se machucou. Agradecer até ao Tonete, porque o Tonete socorreu ele com muita rapidez. No pediatra ainda, Júnior Quinteiro. Lá atrás, quando ele era criança. Quando era criança, tá. Queimaduras, afogamento, trânsito e intoxicação. Existe um grau de esse ocorre mais? Qual que é o mais importante? Então, o que mais ocorre é queda com criança, mas não é o que mais mata. O que mais mata é o acidente de trânsito. Está sendo gradualmente superado pelo afogamento. O afogamento a gente está tendo cada vez mais. Onde o afogamento? Em casa? Em lagoa? Em casa, muito mais em água doce do que em água salgada. É piscina de casa. A cada 3 dias morre uma criança em piscina de casa, Lorival. É muito sério isso daí. Porque às vezes coloca a piscina, como ela é bonita, não põe uma grade ao redor. Precisaria ter uma grade ao redor para proteger a criança. Uma coisa que eu morro de medo é fogão. Eu já vi criança chegar perto do fogão, abaixar a tampa do fogão e a leite quente. Leite é um negócio terrível, né? Pra queimar. Então, fogão é um perigo para criança, né? Sim. Criança pequena não pode estar na cozinha. E muitas vezes a pessoa cozinha sem ter uma noção que o ideal é colocar as panelas no fundo, nas bocas do fundo. Sim. E com os cabos voltados para dentro, não voltado para fora, que a criança pode ficar na ponta do pé e puxar o cabo da panela e vir tudo que está dentro por cima dela. O sufocamento, como seria dessas crianças? O sufocamento? O sufocamento são 2 maneiras assim mais frequentes de acontecer. Ou geralmente por sólido, objeto sólido. Então, um brinquedo pequeno que a criança apanha na boca, ou um pedaço de alimento que ela se engasgue, ou a sacolinha de supermercado. Uma criança coloca na cabeça e não sabe tirar a sacolinha e ela vai se intoxicando com gás carbônico que fica ali dentro. Então, são as coisas assim que mais ocorrem. Em caso de sufocamento, por exemplo, a gente sempre dá o exemplo do rolo de papel higiênico, aquela parte dura do rolo de papel higiênico. Então, um brinquedo para criança pequena, menor de 5 anos de idade, não deve passar por dentro daquela parte daquele rolinho de papel higiênico, porque se passar, cabe na boca, entende? Cabendo na boca, a criança pode enfiar e se engasgar. Bom. E é importante as pessoas saberem a manobra do desengasgo, entende? Que a gente já falou algumas vezes e depois a gente vai pedir para a doutora falar sobre isso também. O 3440-1009 é o nosso WhatsApp para os ouvintes também que tiverem algum questionamento, alguma dúvida, também participarem, Ellen. E nós temos uma mensagem aqui, um relato, na verdade, da Nani, ela falando justamente de uma ocasião que, se ela não estivesse perto da criança, poderia ter acontecido um mal maior.
Bom dia, eu quero deixar um relato aqui sobre uma situação que aconteceu na minha casa. Meu sobrinho às vezes fica comigo lá, ele tem 5 anos, tá? E eu tenho uma mangueira de jardim. Eu deixo ela pendurada na parede, né, no suporte, né, enroladinha. E ele tava brincando no quintal com os cachorros, eu tava ali também, a sorte que eu estava no quintal também, que às vezes eu fico dentro de casa, sempre olhando, né, nunca deixo ele longe dos meus olhos. Mas ele, na minha parede tem um degrauzinho, bem na direção onde fica onde a mangueira fica pendurada, né? E ele tava ali, pega na mangueira, segura a mangueira, mexe, aquela coisa de criança. Pois ele subiu no degrauzinho e eu não sei por que ele fez aquilo, né, criança. Ele colocou a mangueira no pescoço e pulou. E eu tava de costas, aí eu virei para olhar para onde ele tava e ele tava pendurado com a mangueira enroscado no pescoço, já desesperado, né, com a mãozinha na mangueira, que ele tava se afogando, se enforcando ali. Eu saí correndo, puxei ele, né, e ele saiu da mangueira. Mas assim, se eu não tivesse próximo dele, eu acho que teria acontecido o pior, porque ele estava sem o pé no chão, ele não tinha como alcançar o pé no chão. E é uma situação que eu, pelo menos, jamais imaginei que pudesse acontecer, né? Mas também é um alerta, né? Que eu fiquei muito preocupada, fiquei assustada, né? Que a gente vê que qualquer coisinha pode causar um acidente grave, até fatal, né? Nani, doutora. Nani, isso é muito comum, viu, Nani? Não só com a mangueira, mas também com corda de balanço. Às vezes a criança se enrosca, ela vai balançar, ela fica girando o balanço em cima dele mesmo. E na hora de desenrolar, muitas vezes a cabeça fica presa. Então isso é uma coisa que acontece. E naqueles balanços que fazem com pneu, também acontece muitas vezes isso daí. Então são acidentes que a criança fica muito vulnerável por conta da falta de noção de risco que aquela criança tem. Quanto menor, isso é mais evidente, essa falta de noção de risco. Então a relação, o risco e as consequências do risco demoram para a criança ter. Então a gente fala que a criança não tem uma noção, vai atravessar uma rua, também não tem uma noção da velocidade que ela vai executar de um lado ao outro da rua e a velocidade que o veículo vem, se dá tempo ou não dá tempo. Quer dizer, todos esses cálculos que a gente faz automaticamente na nossa cabeça, a criança menor de 10 anos tem dificuldade para fazer, porque ela não tem ainda amadurecimento de sistema nervoso central para fazer isso. Então é arriscado pela falta de noção. Eu me lembro de um evento, né? A Cláudia está aqui, Cláudia Lopes está aqui com a gente, pode até ajudar nesse sentido, levar essa informação. A rádio é fantástico, mas levar nas escolas. Na escola do Cambuí, eu estive uma vez com o projeto Crescer Seguro, onde foi feita uma demonstração com um bombeiro, levou lá o botijão de gás. Me lembro que explodiram um frango lá para mostrar o risco para as crianças. Como é que é essa questão de levar? E se a Cláudia até puder dar um testemunho, como isso impacta nas crianças no dia a dia, em casa, com a família? Bom dia, gente. Obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje. Então, na escola, a gente tem uma preocupação muito grande com as nossas crianças, porque nós estamos lá com 300, 400, 1.200 crianças num período. Os pais não estão lá, né? Então quem está tomando conta dessas crianças somos nós, direção, coordenação, professor, funcionário, etc. Então, quando a gente pensa nesse Crescer Seguro, que está com a gente desde 2009, nós começamos com a doutora auxiliadora lá no Sartori em 2009, faz muito tempo que a gente está dando esse apoio e essa alegria de tê-la conosco. Na escola, as crianças, elas estão soltas na hora do intervalo, né? Então, quando você levou para nós lá, junto com a reportagem da doutora, essa demonstração que você falou, repercutiu bastante. Os pais ficaram interessados. O que está acontecendo? Por que essa prevenção de acidente dentro da escola? O que é esse projeto Crescer Seguro? Então, isso só foi aumentando a visibilidade do projeto, né? E ajudando na escola para prevenir acidente. Na escola, o que a gente tem bastante é queda. As crianças caem muito na escola. Correm demais, né? Só correm, né? Eles não andam, eles só correm. É uma alegria total. Sai da sala de aula e já sai gritando, né? Correndo, E é bem-vindo. Eu nunca
nunca falei pra criança, para de correr. Eu sempre falei pra ele, você pode cair. Então, assim, ó, o risco é seu. Então, você tá correndo? Você tá correndo. Na hora que você correr, você pode cair, aí você vai vir pro meu lado. Eu vou ter que passar um remedinho. Então, sempre foi assim, orientando qual é o risco de correr. Não sei se você lembra, lá na Escola Leonor tem uma rampa, né? Tem uma rampa de escalada, que foi um projeto que a gente ganhou, fizemos a tal da rampa escalada. Ali virava e mexia, alguém caía ali. E com o tempo, eles foram aprendendo a não cair. Ó, é uma rampa, tem que ter cuidado para subir e descer, né? Então é isso, André. Na escola a gente está sempre com o Crescer Seguro, tentando melhorar, que as nossas crianças não caiam, né? Mas eu agradeço a doutora auxiliadora. É diferente, viu, doutor? Em casa, quem cuida é a Lolo de 10 anos. Ela fala, papai, isso não vai dar certo. Claro que vai, pum, eu vou me machucar. Já aconteceu umas 2, 3 vezes. Uma vez eu estava andando de jet, eu achei um colete perdido na água. Falei, filha, eu vou pegar. Comecei a andar em volta do colete. Falei, papai, isso não vai dar certo. Claro que vai, filha, só vou pegar o colete, mas não deu outra. Virou de ponta cabeça o jet. Ele falou, nunca mais ando de jet com você. Ali ela é a cuidadora e eu sou o cuidado, você acredita? Porque pois eu acredito. Ela tem 200 anos aquela menina, nunca vi, né? Agora, doutora, tem uma situação que eu já vivenciei nas ruas de Botucatu, que é o uso do fone de ouvido por adolescentes, tá? Outro dia, saindo aqui da rádio, voltando para casa, numa avenida, uma adolescente começou a atravessar a rua sem noção nenhuma do que ela estava fazendo. E eu estava de olho, falei, ela não vai atravessar, ela não vai atravessar. Ela estava com os fones de ouvido, um fone maior, inclusive, que você conseguia visualizar de longe, e ela atravessou fone com um abafador de ruído. Ela atravessou a rua desse jeito, sabe? E era assim, devia ter uns 10, 11 anos, sabe? É um perigo nisso, de quando essa criança comprou esse fone de ouvido, ela comprou com algum adulto junto, né? Então falta orientação também no uso de um artifício desse, né? De um objeto desse, que infelizmente é muito comum entre adolescentes também. Né? E o fone nunca tá sozinho, tá com o celular junto, né? Sim, eu acho que com a introdução do celular na vida cotidiana, nossa, houve uma variação no que ocorria de acidente. Então, às vezes o acidente de trânsito acontecia porque a pessoa ou estava com sono, ou porque tinha bebido, a bebida alcoólica. Acontecia. Agora, o número de acidentes por conta de desatenção, por conta dos telefones celulares é enorme. Enorme. Então, isso está subindo bastante nas estatísticas. Os acidentes de veículos por conta do motorista estar usando o telefone celular, que não deve. E os indivíduos andando na rua sem atenção também, porque estão ouvindo alguma coisa no fone. E, junto a isso, eu acho que o adolescente, principalmente o adolescente atual, ele não teve a experiência, como a Lorival, de andar na rua desde criança. Não tem. Antigamente a criançada ia em grupo para a escola. Os pais não levavam as crianças para a escola, eles iam a pé para a escola e voltavam a pé da escola e sabiam atravessar a rua. Agora não, todo mundo vai de carro. Vocês veem como ficam as ruas perto de escolas no horário de entrada e de saída. Então, às vezes, é um adolescente grande que a família vai buscar. Ele não anda. Por questões de segurança, né? O mundo mudou, né, doutora? Por questão de segurança, você não vai. Eu fiz muito isso, ia com um grupo de amigos até a escola. Sim. Era gostoso, era muito gostoso. Era Sim, mas hoje em dia, por questões de segurança, você fica com medo que seu filho vá, né? Não sabe o que pode acontecer. Também, né? Era tudo mais. A cidade parece que era mais aconchegante. Doutora, e a sua entidade? Onde que a sua entidade atua nessa história toda que nós estamos falando aqui? Nós falamos muito dos riscos, né? Das consequências, mas e a entidade? Aonde que a entidade chega junto? Como nós não temos condições financeiras para bancar um aluguel, a gente está num espaço cedido pela Secretaria da Educação. Então a gente está lá na zona sul da cidade, no CI Rafaela, numa sala que a Secretaria da Educação nos cedeu. E não é o primeiro lugar que a gente fica, a gente já esteve em outros locais, outras escolas. Então, por vários motivos, a gente foi mudando. A nossa meta atualmente é a gente conseguir ter um local para a gente atuar. Mas qual é a atuação dela hoje? Vocês estão fazendo? Nós estamos atuando no ensino infantil, nas escolas de ensino infantil de Botucatu. Nós estamos
trabalhando com 35 escolas de ensino infantil daqui da cidade. Trabalhar o que é? Ir nas escolas? E As escolas, os alunos vão até a gente lá no CI Rafaela para ter aula conosco todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, o mês inteiro. Agendamento prévio. A gente faz uma agenda semestral. Então, antes de começar o semestre que vem, a gente já em julho já está encaminhando tudo isso, porque a gente precisa mandar para as escolas e mandar para o ônibus escolar. E nessa aula, o que eles vão receber? São esses temas que foram falados aqui, são 7 temas, um por mês. Quer dizer, a criança vai ser levada com ônibus escolar até o CI Rafaela, 7 vezes durante o ano, uma vez por mês. E é uma coisa muito esperada por elas. E a gente dá... os temas que a gente trabalha são quedas, intoxicação, queimaduras, picada por animais peçonhentos. Aqui em Botucatu a gente tem bastante por escorpião, certo? Acidente de trânsito, sufocamento e afogamento. Então, cada mês é um... E é sempre criança da mesma idade que vão lá? Menores, são de 5 e 6 anos de idade. São crianças são antes de entrar no primeiro ano. Então, a idade delas é enorme. Se vocês olharem nos vídeos aí, elas adoram ir. A gente trabalha com teatro, começa o tema com o teatro, sobre o tema em estudo. Esse teatro, a peça é criada pelo grupo, pela equipe, é uma coisa inédita. E depois que termina o teatro, eles vão ter uma noção que a equipe dá para elas do assunto em si, e depois uma atividade prática. E quem ministra tudo isso? A equipe nossa do contratados? Contratado. Tem três monitoras pedagógicas, monitoras de ensino. Pago pela entidade, no caso. Pago pela entidade, pela Associação CREARE. E mais 2 estagiárias e uma coordenadora pedagógica que é cedida pela Secretaria da Educação. Desculpa, doutor, o espaço tem que ser muito grande, porque eu estava pensando aqui, nós devemos ter no município alguns imóveis sem utilização, muitos, né? Será que a gente não conseguiria, com a administração municipal, destinar para essa associação que tem esse trabalho fantástico, né? Que pare de mudar para lá, para cá e de repente tenha um local fixo, definitivo, até mantido. Vocês possam fazer mais coisas. Claro, o espaço tem que ser muito grande, doutora, para. Eu acho que a gente precisaria pelo menos de uns 250 metros quadrados, no mínimo isso aí, porque a gente tem de ter um espaço dentro e um espaço fora, porque a gente faz atividade prática com as crianças, porque não tem nada assim que seja bem fixado se não tiver uma atividade lúdica. Entendi. Então a gente tem uma atividade de brincadeira com as crianças sobre o tema e depois uma música. Cada tema tem uma música e a criançada dança essa música também, para finalizar a aula. Então é um momento que é muito esperado pelas crianças para ir lá e ter esse tipo de aula. Imagino que é o que os vereadores, o prefeito municipal, que a gente possa achar um local, né? Que é fundamental. E se tem um imóvel, você pode fazer dentro dos trâmites legais uma doação para essa associação que não tem fins lucrativos. A gente esteve atrás disso daí e não encontrou nada assim que fosse adequado, porque nem dinheiro para reforma a gente tem, entende? Então é uma coisa assim complicada. E nós conseguimos agora uma doação de um terreno, é um terreno pequeno para o que a gente deseja, não era isso que a gente queria, porque a gente gosta de ter um espaço externo, porque as crianças atualmente estão todas indoor, quer dizer, ninguém brinca fora. E a criança precisa brincar fora. E todas essas atividades que a gente faz são muito assim, necessitando de espaço, certo? E a gente queria alguma coisa maior, mas não foi possível. O que foi doado foi pequeno. Nós vamos tentar ajudar. O Fábio está sempre aqui, nós vamos interceder em favor, porque esse é um projeto que nos agrada, não, Márcio? Godinho, Hélio, os ouvintes, é um projeto importante para nossas crianças, é um projeto que salva vidas, com toda certeza. Às vezes a gente fala a mesma coisa em casa para as crianças, mas às vezes elas não escutam como elas escutam quando elas estão ali em grupo, numa convivência, né? Participando de uma dinâmica com teatro, com música. Eu acho que ali, cola mesmo na criança essa consciência, né? Já desde precoce mesmo, dos riscos que ela pode estar correndo, que a gente às vezes em casa não consegue demonstrar. Até por falta de experiência nossa também, de mostrar que aquela mangueira ali é um perigo, ou que a escada é um perigo, né? O fogão é um perigo. A gente fala, mas fala, vai pra lá que é perigoso.
Mas talvez nessa dinâmica eles consigam entender muito melhor do que um pai falando, penso eu. Eu acho que esse aprendizado do autocuidado é fundamental na infância. E muitas vezes, no mundo atual, a gente não está acreditando que essa criança aprenda isso daí. E ela aprende o autocuidado. E é incrível os relatos que elas nos contam. Tem relato de criança ensinar, por exemplo, para a avó que era cuidadora do irmão menor, que não deve, se a criança tomou uma água de lavadeira, uma hipoclorídrico de sódio, não deve provocar vômito, deve levar no pronto-socorro, levar a embalagem do produto, entende? A criança ensina para o cuidador. Aquela criança que foi ter aula com gente, conosco, isso aí é um relato assim, muito frequente desses ensinamentos. E como apagar um fogo, por exemplo, elas sabem como apagar um fogo, uma pessoa que está se queimando, como fazer, se rolar no chão para apagar o fogo, elas aprendem, viu? Incrível. Agora, gente, já no finalzinho, como é que as pessoas encontram nas redes sociais o Criare, a Associação Criare, esse projeto Crescer Seguro? Como é que tem mais informações? Se de repente alguma escola quiser também fazer um agendamento, enfim, eu acho que agora é o momento da gente passar esses endereços para as pessoas se localizarem também, doutora. Eu acho que ele está inclusive vendo, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, tem também o site, Crescer Seguro. Como que digita para chegar lá? www. Crescer Seguro. Crescer Seguro mesmo. Crescer Seguro. Se puser Crescer Seguro já aparece. Já vai localizar. Já vai achar. Tá? Doutora Maria Auxiliadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado também a Cláudia Lopes pela presença, tá? Contem sempre com a gente. E quando a gente tiver com o prefeito aqui nessa bancada, a gente vai cobrar dele, dos vereadores também, que é importante a gente ter um local fixo que ofereça todas as condições de liberdade, inclusive para as crianças poderem correr no espaço seguro. Muito obrigado, viu, doutora? Quero parabenizar a doutora. A senhora faz parte, assim, de uma geração de ouro de pediatras que Botucatu teve. Senhora, Tonete, saudoso Pado, o Arion, né? Olha, Botucatu foi privilegiada com pessoas com a senhora, com 54 anos, atendeu aí um universo muito grande, brava que só ela. Ela é daquela geração de pediatra, Márcio, com personalidade, que falam que os pais precisam escutar, o que a mãe precisa escutar, não o que eles querem ouvir. Eles vão lá, às vezes, levar a criança, quero que fale, não. Ela vai sempre falar realmente com aquela firmeza, com aquele conhecimento. Parabéns. Quando meus amigos falam, mas ele é muito bravo. Podia ser pior, você podia ser casado com ela. Só gabarra que aguenta, né? Parabéns, doutora, a senhora é uma pessoa especial, uma pessoa que faz a história de Botucatu. Muito obrigado a vocês todos por estar aqui, obrigado aos ouvintes. E realmente não é que eu seja brava, eu penso na criança, A criança é o meu objetivo, entende? Eu acho que a gente vê aquela criança e eu tô vendo o vovozinho de 90 anos. Ela puxa a orelha do pai, sim. Naquela criança. Puxou a minha já várias vezes, não pode. Isso, mas, doutora, ela gosta, não pode. Muito obrigado, doutora. Bom dia a vocês. Até logo. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.